Nós. Boa noite. Olha só, a escolha é sua. É o tema dessa noite. Agradar aos homens ou a Deus. E interessante que não existe meio termo, né? Nessa vida você tem que decidir, tem que escolher o que é mais importante na sua vida: agradar a Deus ou agradar ao homem. Eu tive essa experiência durante toda a minha vida cristã e muitas das vezes eu contrariei, né, ou desagradei a minha família para agradar a Deus e venci. A minha família continua aí, não foi desfeita, e tem muita gente que tem medo, né, de agradar a Deus e ser abandonado pela família, né? E aí, só Jesus na causa, né? Então, como eu disse, não existe meio termo, e eu peguei um personagem bíblico que todo mundo conhece, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, versículo 18, versão, o Enzo já até sabe, que eu só prego na versão NAA, né? E aí diz ali, ó: Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: peço que, por favor, me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Suba diante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é preciso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Eu gosto muito dessa história, gente, né? Apesar do desfecho não ser muito bom, e eu fico admirando, né? E apresento a vocês esta noite o então garoto, rapaz, que foi escolhido o primeiro rei de Israel. Por que ele foi escolhido? É bom a gente entender, né? Por que Deus escolheu Saul? Por exigência do povo. Você vê como o povo é, né? Então, o regime lá era juízes. O último juiz aqui, o profeta, o vidente, que nós estamos conhecendo aqui, e quem ele procurou. E aí o povo, naturalmente, queria uma experiência melhor, né?
O povo queria uma pessoa que o defendesse dos inimigos. Então você percebe que Juízes, já não tinha tanta autoridade, não tinha tanta moral, A gente já viu isso em algum lugar. E aí então, por exigência do povo, você vê como Deus é bom? Deus se fez realizar o que o povo queria. E pronto. Aí você percebe que aqui cita de algumas jumentas que foram perdidas. Justamente as jumentas do pai da família de Saul. Tudo combinado, gente. Deus é fora de série, Se você ler a história, você vai entender, mas se não ler e não entender, eu estou aqui para explicar. E aí o que aconteceu? Deus chamou Samuel e falou com Samuel: olha só, vai vir aí um rapaz, assim, assado, você prepara uma boa comida, ó, que chique, hein? Tá vendo como Deus é bom demais? E ele vai vir aqui atrás das jumentas, mas olha só, eu é que sumi com a jumenta dele, só para ele vir aqui procurar você. E de fato, tudo isso aconteceu dentro do que Deus tinha planejado. Tanto que você percebe que Samuel enche a bola dele. Aí ele já se humilha. Não, que eu sou de uma família pequena, pobre, e o senhor vidente falando tudo isso. Mas Samuel separou o melhor lugar para ele. Então você vê como Deus honra aquele que merece. Por isso é que o tema é esse: é melhor agradar ao homem ou a Deus? Porque o homem vai te decepcionar, Deus jamais. E aí então a história é essa. Eu poderia até acabar aqui o culto, Você já entendeu quase tudo, mas eu sou chato, eu vou continuar, Bem, primeiro, Saul significa pedido. Olha só que coisa, é coincidência? Não. Caramba, se o nome dele significa pedido, de fato ele era ou foi pedido pelo povo a Deus. E aí começou a trajetória desse homem que a Bíblia diz que era formoso, valente e corajoso. Olha só, você já conheceu alguém com essa característica? Casou com alguém assim? Não sei, formoso, valente e corajoso. Ou seja, ele preenchia quase todos os quesitos para um rei bem-sucedido. Olha só, preenchia quase todos os quesitos. Primeiro, era valente e corajoso. Então, Israel não ia ter mais problema. Apareceu o inimigo, o rei era o cara, E aí nós vamos caminhando. Na época, o povo de Israel tinha esse último líder, que era Samuel. A Bíblia diz que Samuel já estava envelhecido, ou seja, já não ia ter mais nenhum juiz depois dele. Teria que ser então o rei que o povo estava querendo. Bacana, legal. Aí, o que acontece? Deus levantou esse líder, é um cara guerreiro, como eu disse, e que ia livrar a nação de Israel. A minha preocupação, e eu vou logo, de repente, me antecedendo, porque
Primeiro que o povo não confiou na providência de Deus. Olha só como nós somos, hein? Nós somos o povo. O povo não confiou nas providências de Deus. Por que que não? Porque se Deus é Deus e o povo temia a esse Deus, o povo tinha que aguardar, tinha que esperar. Gente, Samuel está velhinho. O que Deus vai fazer? Será que Deus vai levantar um outro juiz? Será que Deus vai levantar um republicano? Sei. Mas o povo é assim mesmo, gente. Então você vê que, eu acho que uma precipitação do povo em tomar a frente e não aguardar a vontade de Deus. E Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente as expectativas do povo, não a de Deus. E aí, hoje a gente também convive com essas coisas, né? A gente gosta tanto de alguém, de um líder ou uma pessoa, numa certa posição, mas e Deus? Será que Deus também aprova essa coisa? Aí Saul então mostrou para o povo toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro. Então ele estava naturalmente na flor da idade, estava muito animado, e tinha que fazer o melhor. Nós somos assim. Você começa uma faculdade, poxa, que animação, né? Caraca, primeiro período bombando e vamos, segundo, já nem tanto. Terceiro período começa a ratear. Quarto período se arrastando. Meu Deus do céu, esse troço não acaba. Faculdade que tem 8 períodos sai de baixo. Então poucos conseguem concluir. Por quê? Porque é enfadonho. E aí então, nós vemos que o rapaz aqui estava animado. Até porque ele tinha a aprovação do povo. O povo estava legal, feliz da vida, né? Samuel, puxa vida, né? Agora não, agora nós temos um rei. Sabe lá o que é isso? Eu pergunto a você, você prefere um rei ou um profeta? Profeta era a voz de Deus, o rei nem tanto. Então, aquela animação toda, e de fato Israel conquistou muitas vitórias sob o reinado de Saul. Porém, os erros de Saul foram suficientemente graves para manchar drasticamente o seu governo. E eu fico, às vezes, me perguntando, como eu falei aqui não tem muito tempo, a minha preocupação é se eu estou ou não agradando a Deus. Me preocupo com isso, pergunta, ele não fala nada, nem responde para eu não ir embora, de vez. Mas há uma preocupação. E aí o que acontece? O rei aclamado, aquela coisa toda bonita, vencendo tantas batalhas, empolgado, com certeza ia ser reeleito, e aí cometeu o primeiro erro. E o primeiro erro de Saul não foi bom.
Olha só, presta atenção nisso, gente. Faça o que Deus manda você fazer. Né? Então, o que aconteceu? Ele tentou usurpar o ofício sacerdotal. Veja só que coisa terrível. Eu vou explicar para você, que você de repente não lembra, né? Ou nunca ouviu falar. Por quê? Antes da batalha contra os filisteus, que era o maior inimigo que Israel tinha, Saul se mostrou impaciente. Ou seja, antes da batalha, tinha que ter um sacrifício para Deus. Mas esse sacrifício, quem era que fazia? O sacerdote Samuel. Não podia ser o rei. Olha só, o rei não é profeta. O rei não tem que fazer sacrifício. Não tem. Você lembra de Davi? Aquela história toda, né? Que aí ele sentiu fome, foi lá, comeu a comida da mesa, deu um problema sério, né? E venceu lá, saiu dançando. Bacana. Aí queria construir o templo e Deus falou que não, que ele tinha as mãos sujas de sangue. Olha só, então a gente não pode misturar, né? A gente tem que ter esse cuidado. Eu fui chamado para quê, afinal de contas? Tem que saber isso. Ele foi chamado para ser rei, para reinar, né? Samuel não, Samuel era diferente. Poxa, Deus não podia, né, falar: Samuel, a partir de agora você vai ser o rei de Israel. Não, porque ele era profeta. E aí o que aconteceu? Ele ofereceu sacrifício em Gilgal, uma cidade onde teria a batalha. Primeiro erro dele, muito grave. E a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que se precaver. Aí o que aconteceu? Samuel o advertiu que ele havia errado. Mas ele estava muito empolgado, gente. Muito animado. Estava cheio de adrenalina e vamos que vamos. E aí Samuel jogou pesado com ele. Samuel falou para ele assim: e por você ter cometido isso, o Senhor o rejeitou como rei. Você vê que Deus é misericordioso, né? Hoje Deus me livre. Como a gente abusa desse Deus, gente. Talvez você olhe para isso e fale assim: pô, mas não tinha nada demais, o cara errou, né? Aí já surgiu uma certa rejeição. Mas, deixa quieto, o povo precisava ver isso, entender. Tudo bem, com certeza se fosse hoje, já estaria no Face, no Twitter, né? Samuel deu mole, né? No Zap, aquela coisa, e tantos fake news que ia acontecer se fosse hoje. Mas não, só teve uma pessoa que recebeu a revelação e foi lá falar com ele. Gente, Samuel tinha uma missão muito árdua, muito difícil. E é como eu costumo dizer aqui, né? Profeta é aquele cara que dá mensagens ruins, más notícias, caramba, tudo fica nas costas do profeta. Bem, vamos lá. Segundo erro de Saul, ele desobedeceu a Deus. Gente, dá até pavor isso. Você vê a gravidade que é desobedecer a Deus.
Então, essas histórias, mesmo sendo no Antigo Testamento, nos faz lembrar que nós devemos ser obedientes. Então Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Deus falou para ele: olha só, você vai lá, e o porta-voz era Samuel, destrói os amalequitas, tudo, não sobra nada, destrói idoso, criança, mulher, tudo. Mas ele não resistiu. Sabe por quê? Porque ele era o rei, ele era o tal. E às vezes a gente fica muito empolgado, e acaba vacilando, E aí então Saul resolveu poupar a vida do rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Olha aí, você vê que o negócio é antigo, Já pegou lá, o olho grande, corrupção, aquela coisa toda. Não sei o que Agag ofereceu ele. Eu sei que ele não cumpriu o que Deus determinou. Ele tinha que matar todo mundo. Era guerra, é guerra. Não é maldade não, é guerra, gente, A gente aqui está vendo aqui Saul guerreando contra os amalequitas. Guerra é guerra. Não adianta, olha só, você que serve a Deus, você que é cristão, você que ama Jesus, tem alguém que odeia a Deus, odeia Jesus, é seu adversário, não tem jeito. Amém? Se a pessoa não gosta do meu Deus, vai gostar de mim? Não é nada. Terceiro erro. Aí é que complicou o negócio. Samuel morreu, gente. Acabou o profeta. Lembra que eu preguei aqui domingo, sobre o silêncio de Deus, os 400 anos, aquela coisa toda, que o povo era comandado, liderado pelos sumos sacerdotes e tal. E agora a gente vê que Deus já tinha tirado a mão de sobre a cabeça de Saul. Isso me faz lembrar o seguinte: você que opera, que atua, que funciona na obra de Deus, Deus te dá unção. Unção para o pessoal aqui, unção para o líder, para o pregador, para o professor, dá unção. E se a gente não obedecer, ele tira a unção. E tem gente que perde a unção, vou falar aqui com toda a propriedade, e continua fazendo sem unção, como esse homem fazia. Samuel avisou a ele: olha, o Senhor o rejeitou por causa da sua desobediência. Aí agora vem o terceiro erro. Por quê? Porque Deus se afastou de Saul, tirou a unção dele. Agora ele está fazendo o que ele sabe fazer. E agora? Agora ele não tem aonde chorar. Não tem como falar com Samuel. Aí ele apela. A Bíblia diz que Saul procurou a ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos.
Você já pensou nisso? O cara se sente vazio, sem unção, sem a mão abençoadora de Deus. O que adianta, gente? O que adianta tocar, cantar, pregar, dar aula sem unção? A unção é muito mais importante do que o conhecimento, do que a capacidade. Eu conheço, dirigentes, líderes indoutos, sabia? Você não conhece um líder, uma pessoa que já falou, já pregou, já profetizou, que nem sabe ler a Bíblia? E Deus usa a pessoa assim. Por quê? Porque Deus dá a unção. E é essa unção que nós precisamos manter na nossa vida. É essa unção que eu me preocupo. Outras coisas eu nem esquento a cabeça. Por quê? Porque a unção te liga a Deus. Você vai ficar ligado junto com Deus. Pode todo mundo ficar contra você, mas se a unção de Deus está sobre a sua vida, você vai vencer. Amém? E aí ele estava desesperado. E aí então procurou essa feiticeira. Hoje a gente diria que era uma cartomante. Aquele pessoal aí que lê a mão, lê o pé, lê tudo. A feiticeira de Endor. E aí então ele queria uma mensagem de esperança. O que seria agora na próxima batalha? É isso que ele precisava saber. Mas por que ele cometeu esses 3 erros grosseiros? Grosseiros. Não foi erro, sem querer, quando eu acordei. Não, foi algo grosseiro. Ele não podia oferecer sacrifício, ele não podia poupar ninguém dos amalequitas, e não podia procurar uma feiticeira. Você já imaginou um líder cristão, evangélico, ter que procurar um recurso desse para ouvir a voz do morto? E aí então, lamentavelmente, porque antes de procurar essa feiticeira, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 24, olha só, isso antes dele procurar a feiticeira, está ali, 15, 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. A decisão é sua. Ou você agrada ao homem, ou agrada a Deus. Para ele ficou tão empolgado que ele se deixou levar. O versículo diz isso. Ele reconheceu o erro, só que já era, já não dava mais tempo. Eu repito, foi erro grosseiro, não foi uma coisa que estava entre linhas, não. Por isso Deus não o perdoou. Por isso Deus naturalmente já tirou a unção de sobre ele. Aí ele reconhece, vai lá em Samuel, e abre o coração, confessa o seu pecado, o seu erro, a sua fraqueza, a sua vaidade.
Dei ouvidos ao povo. Por isso que o pessoal fica achando que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é nada disso. A voz do povo é do povo e a de Deus é de Deus. Essa é a grande realidade. Então, gente, Saul foi perdendo as suas características, tornando-se um homem, presta atenção, olha, depressivo, medroso e perturbado. Olha a ausência de Deus, o que causa, gente? Isso a Bíblia que diz, gente. Se tornou depressivo, medroso e perturbado. Vamos lá no capítulo 16, versículo 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, olha só, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E agora? Um espírito do Senhor, um espírito que lamentavelmente vinha da parte do Senhor, o atormentava. Então não é muito sério a gente agradar mais ao homem que a Deus, obedecer mais o homem que a Deus. E o cara ficou numa situação muito ruim. No capítulo 19, no versículo 9, diz assim: e o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Davi era chamado para tocar a harpa, para que o espírito que estava sobre Saul parasse de atormentá-lo. Olha só que coisa interessante. Saul ofereceu o sacrifício, errou, imediatamente Deus falou com Samuel e falou: vai lá e avisa ele. Aí Samuel avisou ele que ele tinha errado, que Deus não gostou, mas não ficou por isso não. Deus falou para Samuel o seguinte: olha só, vai lá, avisa ele e procura outra pessoa para ser rei de Israel. Imediato. Rapidamente, Deus já tinha pensado num substituto, que era o tocador de harpa. Então você vê que era bem familiar. Tudo ali. Tudo planejado por Deus. Porque Deus sabia que ele foi colocado pelo povo. E ele naturalmente ia preferir o povo do que a Deus. O povo dá mais recurso, dá mais moral, né? Deus, para ele achava que não. E aí o atormentador da vida de Saul era calado, silenciado por Davi, tocando harpa. Você pode imaginar uma situação dessa? Então por que eu trouxe essa reflexão esta noite para você? Porque muitos já perderam a comunhão com Deus. Estão, como eu costumo dizer, no piloto automático. E não pode, gente. Nós não podemos funcionar no piloto automático. Nós temos que funcionar
Deus à nossa frente, Deus nos sustentando, Deus nos direcionando, amém? Senão não dá. Você pode servir aqui um copo d'água para o pastor, né? Uma coisa tão simples, mas olha, vai ficar muito melhor se você fizer isso, ungido por Deus, com coração contrito, né? Vou lá matar a sede do pastor, está quase tossindo, ai meu Deus do céu. O que eu quero dizer é que a coisa mais simples que você faça na obra de Deus, tem que ser com Deus. Eu não posso fazer simplesmente porque eu fui treinado, eu fui capacitado, não adianta. Isso adianta lá fora, gente. No último estudo aí a Adriana falou, né? De alguém que era pessoa de louvor e depois foi lá para o mundo cantar e perdeu o brilho. Porque perde. Vai continuar cantando e tal, mas não vai ser a mesma coisa quando era aqui. Porque aqui era para o Senhor, o louvor era para Deus, lá não é. E assim estava a vida desse homem. A escolha é sua, agradar a Deus ou aos homens. Como que a gente agrada aos homens? Como Saul agradou aos homens? Hoje, por exemplo, quantos preferem agradar ao marido, à esposa, ao filho, ao neto, do que a Deus? E eu volto lá na introdução. Eu desagradei muitas vezes a minha família para agradar a Deus, para fazer a obra de Deus, para estar na igreja, para fazer uma visita, para socorrer alguém. Mas eu não tenho nenhum arrependimento. Teria se eu tivesse perdido a minha família, porque eu dei atenção à igreja. Eu nunca pensei nisso. Não, Deus não vai fazer isso comigo. Deus vai me honrar. E Ele me honrou. E se eu desse para trás? E se eu afrouxasse? E se eu agradasse mais a minha mulher, os meus filhos, o meu chefe na empresa, o meu patrão, como se usava o termo? Hoje nem sei se ainda existe isso, patrão. Porque nós agradamos muito ao chefe, ao patrão, que a gente tem que estar bem na fita, né? E às vezes deixamos de agradar a Deus. Então, procure agradar ao Senhor. Você pode desagradar a todo mundo, mas se agradar a Deus, daqui a pouco Deus vai reverter. E você vai ser abençoado de uma forma soberana. E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Vamos orar? Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos perdão, ó Deus, porque muitas das vezes te desagradamos, para agradar alguém. Então, Senhor, que o Senhor possa orientar a sua igreja, e aquela pessoa que está ouvindo esta meditação, para que ela possa fazer que agrade a Deus, do que agrade esse mundo todo aí, e será amplamente abençoada, em nome de Jesus, amém e amém.